Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Trabalho Legal que vai mostrar. O Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho discute a atuação do MPT junto à sociedade. Que tal deixar o escritório para trás e passar a fazer tudo no conforto de casa? É o chamado home office. E mais, você sabe o que faz um massoterapeuta? No quadro Meu Trabalho, você vai conhecer de perto a rotina desse profissional. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Procuradores do trabalho de todo o país, membros da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, magistrados e diversos dirigentes de entidades de classe participaram do 21º Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho. O tema do evento, realizado em São Paulo, foi a repercussão na sociedade da atuação do Ministério Público do Trabalho. Os membros do MPT fizeram um amplo debate sobre a atuação e os resultados obtidos pelo Ministério Público do Trabalho. O Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho hoje está na sua 21ª edição e é justamente uma oportunidade de nós reunirmos centenas de colegas, membros do Ministério Público do Trabalho do Brasil inteiro, de vários posicionamentos na carreira, colegas mais recentes em relação ao seu ingresso na carreira, colegas que já estão há mais tempo, procuradores regionais, subprocuradores gerais, enfim, os colegas que contribuem por meio desses debates durante os dias de evento para que aprofundemos essas questões e com isso busquemos otimizar os resultados a serem obtidos por meio de nossa atuação, claro, em benefício da sociedade, que é a efetiva destinatária de todo esse trabalho, sem dúvida nenhuma. Convidado para compor a mesa durante a cerimônia de abertura, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, ressaltou que o Congresso é importante para discutir os grandes temas que hoje afetam diretamente não só os procuradores do trabalho, mas toda a comunidade jurídica. Na verdade, o nosso trabalho, a parte da legislação trabalhista, ela acaba sendo o grande carro-chefe, mas tem todo um arcabouço jurídico em volta, que diz respeito à administração pública e uma série de outras questões, como a questão da própria violência, num assédio sexual, num assédio moral, por exemplo, de trabalhadores. Hoje o direito ele é multidisciplinar. Nós não admitimos mais as discussões estanques relativas a um ramo do direito. E o importante é isso, é nós abrirmos a nossa mente para que nós possamos discutir o direito de forma multidisciplinar mesmo, com vários espectros que dizem respeito ao nosso dia a dia. O 21º Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho, promovido pela ANPT, aconteceu em São Paulo. Nos 3 dias de encontro, o tema central das discussões foi a atuação do MPT e suas amplas repercussões nos variados segmentos da sociedade. O objetivo é mostrar a repercussão da atuação do Ministério Público do Trabalho e da atuação daqueles que militam na área do direito do trabalho, sejam procuradores, juízes, advogados, enfim, auditores fiscais, todos aqueles que atuam na área trabalhista, e a repercussão disso para além da discussão do direito do trabalho, como se não bastasse a relevância da discussão no que tange a defesa e a promoção dos direitos sociais em si, mas o que isso resvala e reflete em vários outros segmentos, no combate à corrupção, no meio ambiente em geral, em questões como o combate a facções criminosas e o crime organizado, questões como a discriminação, enfim, as mais variadas searas que têm reflexo a partir da atuação do Ministério Público do Trabalho e da atuação na área trabalhista como um todo. Para a Subprocuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simon, o Congresso mostra que o MPT tem como objetivo principal beneficiar a sociedade. O tema desse ano, na verdade, é um resumo do que a gente faz, né? É onde o Ministério Público do Trabalho realmente traz assim, um efeito prático para a sociedade. O que o Ministério Público do Trabalho faz que realmente repercute na vida das pessoas. E Ministério Público é isso, é realmente fazer o melhor para que a gente possa melhorar também a vida das pessoas. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, também participou da solenidade de abertura. Num momento de crise política e uma crise econômica decorrente, a reunião de procuradores do trabalho, reunião de juízes do trabalho também, que vão fazer um congresso proximamente, é muito importante porque o papel da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, como instituições hoje,
é fundamental para conseguir superar essa crise econômica. Sebastião Caixeta complementa o pensamento do ministro. Para o secretário de Relações Institucionais do MPT e ex-presidente da NPT, esse é o momento certo para se refletir sobre o que está acontecendo em nosso país. Casa com o momento atual de reflexão, de avanços que a sociedade está cobrando. Eu acho que o Ministério Público, nesse sentido, não tem se omitido e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho oportunamente dá a sua contribuição para o avanço do Brasil, para que a gente possa passar esse país a limpo. O homenageado desta edição foi o deputado federal Alessandro Molon por sua atuação na defesa dos direitos sociais. Mas por conta de imprevistos em Brasília, o parlamentar não pôde comparecer à solenidade de abertura. O homenageado desta edição é o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, em razão de sua atuação no parlamento na defesa e na promoção dos direitos sociais e das causas mais caras ao Ministério Público Brasileiro e ao sistema de justiça como um todo. E justamente em razão disso, a NPT, por meio da sua diretoria, entendeu que não haveria nome mais adequado para que nesta edição nós homenageássemos, senão o deputado Molon. Representantes de outros órgãos também prestigiaram essa edição do CNPT. Como representante da classe dos procuradores da República, nós estamos aqui para homenagear os colegas do Ministério Público do Trabalho e para participar e continuar um processo de congressamento que é o comum entre todos nós. Nós trabalhamos muito unidos dentro do Ministério Público da União, portanto é uma honra estar aqui para participar junto com os colegas do Ministério Público do Trabalho do seu congresso técnico. Os temas são relevantes, principalmente neste momento de crise, e daqui sairá soluções que engrandecerá a sociedade e aparecerá para dirimir os conflitos na resolução de políticas públicas para o trabalhador e para familiares e para o povo brasileiro. A procuradora Guadalupe Couto lembra ainda que a atuação conjunta permite o combate mais efetivo das irregularidades trabalhistas. O tema deste ano é muito interessante porque trata de vários temas atuais, como, por exemplo, a terceirização ilícita, os setores econômicos, o trabalho escravo infantil, a terceirização na administração pública, o meio ambiente do trabalho. Então é um momento importante para que a categoria reflita sobre as investigações, sobre qual a melhor estratégia a ser adotada para que tenhamos êxito na nossa atuação. A atuação do Ministério Público do Trabalho no combate à corrupção é um tema novo, é um tema que se apresenta muito relevante, é o debate do momento da sociedade brasileira. E a nossa participação ela se mostra cada vez mais concreta, combatendo terceirizações ilícitas, verificando a contratação pela administração pública, enfim, a probidade no mundo do trabalho. O Trabalho Legal abre agora espaço para tirar suas dúvidas. Você pergunta e o MPT responde. Qualquer trabalhador pode fazer uma denúncia no MPT? O Ministério Público do Trabalho está de portas abertas a receber qualquer pessoa da comunidade. Deve ficar claro, contudo, que o Ministério Público vai atuar naquelas situações de maior repercussão ou de maior gravidade. Então, situações menos complexas, de caráter individual, serão recebidas, mas dificilmente serão processadas. O Ministério Público está vocacionado para atuar nas situações de maior repercussão e que dizem respeito ao direito coletivo. Procurador, qual o objetivo das coordenadorias do MPT? O Ministério Público do Trabalho se pauta por um planejamento estratégico. E essas coordenadorias têm a importante função de implementar esse planejamento em áreas sensíveis, como promoção da igualdade, combate às irregularidades trabalhistas na administração pública, fraudes trabalhistas, meio ambiente do trabalho, trabalho portuário. Então o objetivo é fazer um trabalho focado e temático. O que é uma ação civil pública? A ação civil pública é um tipo de ação que o Ministério Público, dentre outras instituições, está habilitado a manejar para tutelar direitos de toda a coletividade. No caso do Ministério Público do Trabalho, direitos da coletividade na esfera trabalhista. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. O que fazer para deixar para trás a rotina do escritório e trabalhar em casa? Não saia daí, voltamos em 1 minuto.
Trabalhar de casa tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos. Muitas empresas têm preferido manter o funcionário trabalhando no conforto do lar. Conheça agora a realidade de quem optou pelo home office. O sonho da Vanessa era poder deixar a rotina de pegar o ônibus e encarar o trânsito para trás e poder trabalhar em casa. Se fosse de casa seria melhor, porque a gente gasta muito tempo esperando o ônibus para se locomover de casa até o trabalho. E esse tempo que a gente estaria no ônibus, a gente faria mais trabalho, produzia mais. O Peniel também acha que trocar o escritório pelo ambiente de casa seria bem melhor para o rendimento no serviço. Seria interessante porque garante à pessoa a oportunidade de fazer o trabalho de maneira mais tranquila, sem ter que enfrentar trânsito, sem ter que sair do seu ambiente do dia a dia. Acho que pode ser mais rentável até do ponto de vista da produtividade, né? Trabalhar em home office, segundo especialistas em administração, é uma tendência nova. Tem cerca de 5 anos. As empresas passaram a adotar essa iniciativa para, por exemplo, melhorar a qualidade de vida de alguns funcionários, além de oferecer flexibilidade e liberdade de trabalho. Às vezes um colaborador não é tão produtivo, tão criativo, por exemplo, naquele ambiente do trabalho. Às vezes ele precisa de um pouco mais de liberdade, de um espaço de criação, em que ele se sinta mais à vontade. E aí, às vezes, no ambiente de liberdade dentro de casa, por exemplo, seja melhor para ele. A especialista diz que mais do que se preocupar com os funcionários, as empresas pensam na redução de custos ao optar pelo home office. A empresa ela pensa inicialmente na questão do custo, né? Porque você ter um profissional que passa, por exemplo, 1h30 no trânsito para chegar, isso é custo para a empresa, porque dentro da empresa ele não está produzindo. Então, esse tempo ele pode estar produzindo em casa. O tempo também, o custo também fixo de energia, de luz, de água, de alimentação, para as empresas que fornecem alimentação, espaço físico que você pode aproveitar para outras atividades. Essa jornalista trabalha há 1 ano em casa para um site. Todo o contato com o dono do portal ela faz por e-mail. Até o contrato foi acertado via internet. Eu fazia um texto por dia, né? Só que aí ficou uma demanda muito grande para ele, porque ele não conseguia fazer a atualização diária e a notícia perdia o valor. Aí a gente acordou que menos textos, né, para poder ele ter condições de subir os textos. E aí a gente está mantendo esse acordo aí. Não há legislação específica para o home office. Porém, despesas com as atividades do trabalho devem ser custeadas pelo empregador, de acordo com o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Já o artigo 6º da Lei 12.551 diz que não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Mas para a jornalista, trabalhar de casa não gera tantos gastos. Não necessariamente eu preciso pegar um telefone, ligar, entrevistar. Eu posso fazer entrevista também, dependendo se a pessoa estiver no meu Facebook, entrevistar pelo Face. Então, acaba compensando você ter uma internet boa para poder fazer esse tipo de trabalho. Só que trabalhar de casa não é tão simples assim. Exige muita disciplina do profissional para não se dispersar. Nana tem algumas dicas para não perder o foco. O que eu tenho que fazer? Qual é a demanda de hoje? Sentar, ver qual é a demanda e trabalhar em cima da demanda. Eu tenho que fazer tipo uma agendinha, tenho que fazer a pauta tal, aí eu escrevo qual é a pauta, o que eu tenho que escrever, o que eu tenho que fazer para poder trabalhar em cima e tocar o barco. O que as pessoas têm que compreender é o seguinte, elas não estão de férias em casa, elas apenas transferiram o trabalho do ambiente organizacional para a casa ou para um ambiente que elas escolheram para trabalhar, tá? Então elas têm que cumprir as suas tarefas, elas têm que apresentar resultados, elas não estão ali sendo pagas pela organização para estar em casa. Elas estão num ambiente que elas escolheram de maior liberdade, mas elas têm sim que cumprir as metas e entregar os resultados. Para a especialista, trabalhar de casa é uma tendência, mas não para qualquer empresa ou funcionário. Geralmente,
Quem vai para casa são pessoas que já trabalham há muito tempo dentro da organização, que já estabeleceram uma relação de confiança, dependendo do perfil da organização. Isso acontece muito na área pública, na esfera pública, em que pessoas que trabalham 20, 30 anos, 15 anos, já têm uma certa relação de confiança e vão para casa. Em alguns outros ambientes, as pessoas já são contratadas para trabalhar em casa. Então, isso vai variar também de acordo com o perfil da organização. Mas, principalmente, fazer essa análise e saber levar em consideração, basicamente, responsabilidade, comprometimento com os resultados da organização. A experiência deu certo para a Nana e ela pretende continuar na atividade. A gente se acertou, a gente nunca se viu pessoalmente. Quer dizer, para mim funcionou muito bem essa estrutura que a gente administra aí ao longo desse tempo, mas não sei se para outras pessoas já funcionou assim, né? Porque a gente tem as histórias boas e as histórias ruins. No caso, só uma história de sucesso, que está dando certo, que está funcionando. E você vai ver depois do intervalo o trabalho de um massoterapeuta. É rapidinho. Que tal fazer um tratamento para aliviar o estresse e a tensão com massagens? Essas são só algumas das vantagens de uma sessão de massoterapia. No quadro Meu Trabalho de hoje, você vai acompanhar de perto tudo sobre o profissional massoterapeuta. Você já se sentiu cansado, sem energia nenhuma, estressado, com vontade de tomar um chá de sumiço e desaparecer? Pois é, calma, esses são sintomas típicos da modernidade por conta da correria do dia a dia. Muitas pessoas procuram logo um médico, querem tomar um remédio, outras não, preferem métodos mais naturais. Quando você se sentiu assim, pensou em procurar um massoterapeuta? Pois é a respeito desse profissional que o quadro Meu Trabalho desta semana vai falar. Estima-se que são aproximadamente 700 mil massoterapeutas em todo o país e a nossa equipe veio até esta sala de atendimento conversar com um deles, na verdade, com a Luciene Duarte. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada por receber a gente. A Luciene, como é chamada também, conhecida pelos pacientes dela, pelos clientes dela como Lu, ela trabalha nisso há mais de 20 anos, não é isso, Luciene? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente sobre a massoterapia. A princípio, é uma massagem. Isso. Masso de massagem, mãos, e terapia de terapia. Quer dizer, você associa aqueles movimentos, o objetivo não é só relaxar. Não, a massoterapia vai muito além. Nós temos dentro da massoterapia, nós temos a quiropraxia, nós temos a drenagem, que é específica para linfedemas ou estética. Nós temos o Tinei Sangue, que é uma técnica ainda pouco difundida aqui no Brasil, mas traduzindo, é massagem dos órgãos internos. Pois é, a Luciene, a Lu Duarte, aceitou a missão de mostrar um pouquinho do trabalho dela. Já tem uma pessoa que aguarda a Lu. Vamos lá, Lu, então? Vamos mostrar um pouquinho desse trabalho. Quais os princípios básicos da massoterapia? Você atende as pessoas que estão só cansadas ou que têm alguma doença? Como é que é? Eu vou de acordo com a necessidade do meu cliente, que eu não costumo de chamar de paciente. Com relação à formação, existe um curso específico, qualquer pessoa pode fazer e dura em média quanto tempo? Olha, qualquer pessoa pode fazer curso de massoterapia, desde que esteja aberto para esse novo universo, que é um universo formidável e não tem assim... Eu comecei em 98, eu fiz o meu primeiro curso de massoterapia em 98. E de lá para cá não parei mais. Fui fazendo outros cursos, inclusive fiz técnica de enfermagem e instrumentadora. Então é um universo assim que você tem que estar sempre buscando, sempre buscando. O meu primeiro curso teve duração de 6 meses. E aí o segredo é não parar mais, você tem que continuar estudando. Porque assim, eu estou lidando
Eu costumo falar que quando alguém entrega o seu corpo aos meus cuidados, está me entregando o seu bem maior. E diante disso, eu tenho que zelar com todo carinho, com todo amor, porque é o corpo, é a sua casa, é a sua morada. Então eu não posso brincar, tem que estar sempre reciclando, sempre estudando. E dentro da massoterapia, você pode ir agregando outras técnicas. Iridologia, é muito vasto e é muito lindo. Onde que o profissional pode atuar? Além de trabalhar em casa, ele pode trabalhar onde? Olha, existem várias linhas da massoterapia. Tem pessoas que vão para o lado esportivo, né, que tem a massagem desportiva. Tem pessoas que preferem fazer só a massagem relaxante, a drenagem linfática simples, ou a drenagem pré- ou pós-operatória, a drenagem para linfedemas, que aí são casos mais complexos. A profissão de massoterapeuta, de massagista, foi criada por lei em 1961. Em 2002, essa atividade entrou para a Classificação Brasileira de Ocupações, mas a profissão ainda precisa ser regulamentada. A discussão está no Congresso Nacional há vários anos. Existem diversos projetos com essa iniciativa, mas os profissionais ainda aguardam essa decisão. Luciane, qual que é a importância do profissional ter essa profissão regulamentada? É muito importante porque a nossa categoria ela ainda está muito carente de conhecimentos, de deveres e direitos. E eu acredito que, havendo a regulamentação, portas irão se abrir para que outras pessoas, para que outros públicos tenham acesso. Eu, por exemplo, eu tenho um sonho que seja algo aberto para os hospitais, para que as pessoas, para que nós possamos trabalhar em parceria com a saúde, porque os resultados são maravilhosos, entendeu? E se houver abertura para essa parceria, todos nós iremos ganhar. Agora, você falou num ponto importante, a questão de que vocês precisam saber dos direitos e deveres. É importante a pessoa, quando vai atrás desse serviço, procurar um profissional habilitado. Não é o fato de não ser regulamentado que qualquer pessoa pode fazer, não é isso? Claro! Eu não entregaria o meu bem maior, que é o meu corpo, para qualquer pessoa, entendeu? Então, assim, tem que pesquisar, tem que pedir indicação. No meu caso, os meus clientes, a maioria vem por indicação. Vamos conversar também com o cliente, saber o que ele está achando aqui do trabalho da Lu. Faz diferença, Vitor? Olha, faz muita diferença. É ótima a massagem que ela faz e você sai daqui renovado. Vai voltar? Com certeza. Lu, a gente gosta de encerrar a entrevista fazendo a seguinte pergunta. Qual a dica que você dá para aquela pessoa que está assistindo agora nosso quadro? Gostou da sua atividade, achou interessante e quer ser um massoterapeuta? Qual a dica? Como deve ser o perfil dessa pessoa e o que ela deve fazer para começar? Olha, inicialmente, a pessoa tem que gostar de gente, gostar de tocar. Tem que aprender, tem que buscar. Porque só através da prática, do conhecimento, é que você se torna um bom profissional. O curso traz aulas práticas e teóricas? Aulas práticas e teóricas, com provas, anatomia, fisiologia. Se você não entende de anatomia e de fisiologia, aí já fica difícil. Então, anatomia, fisiologia e gostar já é o primeiro passo. E o resto é só correr atrás. Lu, eu vou deixar você aí com o seu cliente, com o seu paciente. Vou me ausentar um pouquinho, daqui a pouco eu volto, tá? Ok.
Estou de volta, prontinha, olha eu aqui, Lu, toda prontinha. Não podia encerrar essa reportagem sem conhecer um pouquinho de perto as suas mãos. Topa? Ok, Daiane, com muito prazer. Vamos lá? Vamos sim. Pois é, Rafael, eu estou pronta aqui. Quero conhecer um pouquinho do trabalho da Luciene. Ela falou tanto, agora eu estou curiosa de saber o poder dessas mãos. E, claro, relaxar um pouquinho, porque ninguém é de ferro, né? Então, agora é o meu momento de relaxamento. Tchau, tchau. E como sempre digo aqui, o Trabalho Legal é feito para você e por você. Então, se tiver aí alguma sugestão de reportagem, é simples. Basta enviar um e-mail, trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você.